Olá, Guardiões e amigos, sou Guga Oliveira, ator e diretor da Companhia Guardiões das Artes. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar contigo nesse vídeo, não apenas nesse, mas acompanhando os vídeos dos Guardiões das Artes aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez. Hoje eu vou falar com você sobre livros, né? Assim, o pessoal me pergunta, pô, Guga, você fala que o ator tem que ler, tem que expandir seu vocabulário e tal, mas e aí, dá uma dica do que ler. Olha, leia tudo que você puder, tudo que agregue, especialmente os livros. Porque não adianta você, tô lendo uma revista de fofoca. Não é isso, não é, né? Você tem que buscar algo que te acrescente realmente, que você vá ali encontrar palavras que você não vê ou não ouve corriqueiramente. Então, enfim, nossa, romances, poesias, textos de teatro mesmo, textos científicos, se for o caso. Alguns autores, por exemplo, Maquiavel, pode até ser clichêzão, vamos dizer assim, mas fazer o quê? O Príncipe é uma obra de arte, é um livro sensacional, é um livro que vai te dar uma outra visão, por exemplo, de política. E o ator ele precisa ter um olhar crítico sobre a política. Mas Maquiavel também tem uma peça de teatro que é ótima, que é a Mandrágora, sensacional. Além do Maquiavel, o Shakespeare, como eu sempre menciono, Chekhov, Gorky, os russos de modo geral. O Shakespeare é inglês, tá? Não confunda. Eu ia falar do Stanislavski. Para você que quer buscar a teoria do teatro, os livros do Stanislavski são 3 que fundamentalmente preparam o ator como uma espécie de teoria dessa criação desse ator, né? Então é a preparação do ator, a construção da personagem e a criação de um papel. São esses 3 livros que compõem essa obra que teoriza a forma de se criar um embasamento teórico para o ator crescer, para o ator se descobrir. É uma ferramenta excelente, tá? Além disso, lê Quem Mexeu no Meu Queijo, por exemplo, lê O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa, que é do mesmo autor, Joyce Gardner, O Senhor dos Anéis. Desculpa aí a empolgação com o Senhor dos Anéis, beleza? É que Tolkien é sensacional, não tem outra palavra. Enfim, Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma baita obra de arte. Os clássicos, claro, né? Essa de Queiroz, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, leia lá o Santa e a Porca, o Alto da Compadecida, os cordéis que ele fez, as poesias. Leia Nelson Rodrigues. Falando em Nelson Rodrigues, eu fui buscar aquela frase que eu parafraseei em outro vídeo, quando ele disse que o ator é o único que pode morrer mais de uma vez, né? Então a frase é exatamente esta. Via de regra, todos nós morremos uma única e escassa vez. Só o ator é reincidente. O ator ou a atriz pode morrer todas as noites e 2 vezes aos sábados e domingos. É demais, não é? Bom, o que mais? Goethe, né? Pode ler Fausto de Goethe, que é uma obra excepcional também. Plínio Marcos, isso dentro do teatro, né? Mas leia também sobre política, leia sobre arte, de modo geral, né? Saiba as diferenças entre uma pintura impressionista e uma pintura expressionista. Muita gente não gosta de pensar, né? Muita gente não gosta de filosofia, por exemplo, mas tem ali autores, pensadores que são sensacionais. Leia Kant, Immanuel Kant, é filósofo sensacional. Então, minha gente, ali Rousseau, Diderot, vai buscar esses caras, Balzac. Tá? Tem tanta coisa. René Descartes é outro francês também. Fora esses franceses, você pode buscar também obras clássicas como dos gregos. Homero, por exemplo, escreveu a Ilíada e escreveu a Odisseia. São as 2 obras mais representativas do Homero, que até hoje ganham ilustrações e novas edições e são sensacionais. Né? É o tipo de coisa que não se pode deixar morrer mesmo. Como eu estava falando também dos filósofos, vamos retomar alguns nomes que eu fui me lembrando aqui. Então tem, caramba, Foucault,
Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre é sensacional. Como diria ele, o inferno são os outros. Nunca é a gente o problema, sempre o problema está no outro, né? Então esse tipo de coisa que eu gostaria de recomendar, que você, quando ler, faça uma análise fazendo um paralelo, né? Não leia apenas por conta das palavras, leia para que você reflita. A graça da filosofia está aí, na interpretação do texto e como você traça um paralelo disso e faz uma analogia com algo presente na sua existência, no seu cotidiano, enfim. Sim, além do Jean-Paul Sartre, a mulher dele, a Simone de Beauvoir, é extremamente importante para a literatura. Já traçando um paralelo com as mulheres, então, Simone de Beauvoir, além dela tem Hannah Arendt, que é outra escritora, uma outra pensadora fenomenal, né? Já alemã, né? Hannah Arendt, se não me engano é alemã. Trazendo para as nossas brasileiras, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, sem tirar o viés da importância, assim, por conta de serem pensadoras existencialistas, enfim, mas traçando um viés para o teatro, Maria Clara Machado. Você não pode deixar de ler Maria Clara Machado. É uma magnífica referência do Teatro Nacional Infantil. Acho que é a mais importante autora infantil da nossa nação. Leia. Eu acredito que é muito legal quando a pessoa lê, não apenas para informação, né, mas também para ela se distrair, para ela se entreter. Então, nesse sentido, poxa, leia Mil e Uma Noites, por exemplo. São contos árabes ali que estão no meio deles, está Aladim, Alibaba os 40 Ladrões, enfim, Simba, o Marujo, né? Uma série de contos, de fábulas, né? Que a Sherazade conta para ir entretendo o Sheriar, que é o sheik, né? O sultão, enfim. Bom, não vou dar spoiler, né? Leia, é uma ótima indicação de leitura para que você se distraia. Lê lá, assim, despreocupadamente. Claro, a grande graça da leitura é você fazer paralelos com o indivíduo, né? Você observar na leitura, falar assim, mas caramba, o que essa personagem faz é tão atual, é tão presente nos dias de hoje. Esse é o grande barato, né? Bom, voltando aqui nos pensadores. Bem, além desses, Voltaire, Oscar Wilde, Kafka, Schopenhauer, Kant, como já falei, né? Immanuel Kant, Heidegger, Hegel, Marx. Então, quando você escuta uma pessoa falando assim, fulano de tal é marxista, fulano de tal, não é o meu caso. Tem coisas na doutrina do Marx, no pensamento filosófico do Marx, que eu até concordo, mas tem coisas que não, né? E todos nós temos esse direito, pleno e garantido pela Constituição. Enfim, nós temos que saber do que se trata. Então, ao invés de você pensar que uma pessoa é ou deixa de ser marxista, leia um pouco da obra do Marx e entenda o que ele quer dizer com a relação do capital, né? Capital, digo financeiro mesmo, a relação da sociedade. Leia, não tem outro caminho. Não adianta você apenas ter a opinião dos outros, porque aí você vai se basear pela visão do outro, né? Você tem que ler a obra e ganhar a sua interpretação dela, e pesquisar e ver se realmente a sua interpretação bate com o que era a proposta do autor. Isso é sempre. Lembrando também uma outra coisa que eu sempre digo, percebam a época em que o autor escreveu aquilo. Não adianta você querer falar assim, mas esse cara tá por fora, mas ele escreveu isso em 1800 e tralalá. Então você tem que traçar um paralelo com tudo isso. Mas Guga, dá maior preguiça de pensar quando você fala em outra época, quando você fala que o cara fez isso, fez aquilo, que tem que traçar um paralelo com a época dele e para poder fazer uma analogia com os dias de hoje. Mas é assim, minha gente. É assim que a banda toca. Como é que você pode deduzir algo sem entender o contexto? Aí cai na máxima do nosso velho poeta Cazuza, que diz que eu vejo o futuro repetir o passado. Se você não dá importância para o que já aconteceu,
você vai cometer os mesmos erros, ok? Aliás, o Diário de Anne Frank, por exemplo, e agora lembrando desse período da Segunda Guerra, tem uma obra que chama O Interrogatório, de Peter Weiss. Esse texto é de arrepiar. Né? Então, não apenas os textos de teatro, mas busquem os filósofos. Tem muita gente que não gosta tanto assim, de filosofia, mas tem filósofos, tem pensadores que são sensacionais. Né? A gente pode citar Sócrates, Platão, Aristóteles. Leia um pouquinho das obras dessas pessoas para que você abra um pouco a sua mente, para que você tenha conhecimento de modo geral. Continuando nos gregos, Sófocles, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes. As obras desses caras, que são todos 500 anos antes de Cristo aproximadamente, são todas obras sensacionais. Édipo Rei, Antígona, a Gaivota, Medeia, enfim, é tanta coisa, Lisístrata, e por aí vai. Busquem esse tipo de obra para você também entender, ou pelo menos conceber coisas que foram feitas hoje e que são baseadas nessas. É o dito buscar na fonte, né? Você fala assim, puxa, mas tal história eu achei tão legal, não sei o que, não sei. Quando você vai ver, o cara se inspirou na história do Édipo Rei, por exemplo, que o filho gosta da mãe e mata o pai, mas sem saber que era o pai, porque quando o pai soube através do oráculo que ele seria morto pelo filho, ele mandou matarem o filho, na verdade. E aí a pessoa não teve coragem de matar o filho e botou o filho numa cestinha, né, para ir rio abaixo e tal. E ele foi parar em outra cidade, foi criado por outra família. E daí, enfim, leia Édipo Rei, que é excelente. E Antígona, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona ou Antígone é uma sequência, né? Antígona é filha do Édipo, tá? Bom, tudo bem, Sófocles, né? Ésquilo é como se fosse esquilo, com acento. Uma série de obras que são escritas antes de Cristo e que valem até hoje, porque o ser humano continua daquele jeito, entendeu? Então, busque esses espetáculos, perceba as entrelinhas, os subtextos e como o ser humano é da natureza dele muita coisa que acontece. Então, tudo isso é ferramenta para o trabalho do ator. Ah, sim, não esquecendo os franceses. Os franceses são sensacionais. Os franceses têm obras magníficas, très magnifiques. Os franceses, por exemplo, para o teatro, um grande expoente é o Molière. Molière tem obras como Avarento, Tartufo, Escola de Mulheres, Escola de Maridos. É um autor do período ali do renascentismo que é mágica. A obra de Molière é tão viva até hoje, né? Toca em pontos da sociedade da época que serve para hoje. É indiscutível, porque tudo isso te dá bagagem para você tentar entender um pouco da vida, de forma geral, do estudo do ser humano, né, do indivíduo. E isso é material de trabalho para o ator. Então, falando dos franceses no teatro, Molière é sensacional. Você não pode deixar de ler Molière. Outro é Alexandre Dumas, né, que fez Os Três Mosqueteiros. Alexandre Dumas também, além de ter escrito Os Três Mosqueteiros, escreveu O Conde de Monte Cristo, por exemplo, que é outra obra fabulosa. Os Borgias, que hoje você vê em série de TV, Alexandre Dumas. Além dessas obras, vindo aqui para os nossos nacionais, um grande autor também que traça uma linha cronológica excelente da história do teatro brasileiro é Sábato Magaldi. Sábato Magaldi. Não é Sidney Magal, não. Sábato Magaldi. Ele tem um livro que chama Panorama do Teatro Brasileiro, que já em muitos lugares está fora de linha, como diz, né? Sem edição, só acha em sebo, mas também não acha, então é muito difícil. O Panorama do Teatro Brasileiro é um livro sensacional. E lá pega uma sequência cronológica ótima. Então, além do Magaldi, vou passar aqui uns autores legais para que vocês percebam obras icônicas, né? Martins Pena, né? Tem O Noviço, Quem Casa Quer Casa, As Casadas Solteiras, enfim.
Dias Gomes, Jorge Andrade, claro, Carlos Drummond de Andrade, você não pode deixar de ler Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, que é fenomenal, fundamental para a nossa literatura, Guimarães Rosa. Leia, conheça Guimarães Rosa, se você ainda não conhece. Aí, enfim, lembrando aqui nos portugueses, Gil Vicente, por exemplo, é um que viveu num período em que a igreja monopolizava, então eles... para que o teatro existisse, eram feitos autos. Então os autos eram uma formas representativas do teatro em que se falava de coisas do céu, de coisas do inferno, coisas que a igreja, pontos, tópicos que a igreja queria falar e que precisavam ser representadas, precisavam ser ilustradas para o público. Então o Gil Vicente pegou essa fase, então é interessante ler também ele. Além da farsa de Inês Pereira também, que aí já sai um pouco da questão dos autos, mas é bem legal também. E aí os espanhóis, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, né, sem dúvida, Don Quixote você tem que ler. Se você ainda não leu, corra atrás, tá bom? Dostoiévski, Tolstói, né, Ana Karenina, Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, são obras que são clássicas da literatura universal e você tem que conhecer. Busque também uma literatura mais contemporânea, até pro viés da poesia concreta, que é o caso do Ferreira Goulart. Sensacional. Veja a poesia concreta como é demais. É uma das coisas que eu mais gosto na poesia, a poesia concreta. Não deixe, claro, de correr atrás dos infantis, né? Leia lá Ziraldo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato não tem só o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio foi a obra mais difundida, mais conhecida. O grande sucesso do Monteiro Lobato foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas tem os 12 Trabalhos de Hércules e tantas outras obras que são muito legais. Pesquise também. Tá bom? Enfim, busque tudo o que você acredita que possa acrescentar para a sua formação. Seja mais culto, busque sair do comodismo, da zona de conforto, né? Busque mais conhecimento sempre, ok? Muito obrigado mais uma vez, saúde, sorte, sucesso e muita arte a todos. Vejo na próxima quinta às 22 horas, hein? Compartilhe, dê o joinha, comente aí embaixo e vamos junto, seguindo sempre para a sua evolução na arte, seja você ator ou qualquer outra forma de profissional da voz, ok? Até mais, pessoal, até a próxima semana.